Salve Maria, boa noite. Eu já vou iniciar a oração e vir para a pregação para a gente aproveitar, né? Então acredito que essa live ela vai ficar salva. Depois nós vamos estar colocando essa pregação no YouTube, né? Se tudo correr bem, se eu conseguir desenvolver o tema. Mas é isso, né? Vamos falar sobre São Felipe Neri. E eu queria rezar uma Ave Maria, me colocando debaixo da proteção e do amparo de Nossa Senhora, para que ela possa usar dessa palavra, dessa partilha, para tocar os corações que necessitam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção eu me refugio, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as minhas súplicas e as minhas necessidades, mas livrai-me sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A palavra que eu vou usar para pregar em cima dela está em Hebreus 11, no versículo 38. É um versículo que diz assim: homens de que o mundo não era digno. É uma exclamação. Então eu vou falar de um desses homens. Não é um profeta, é um santo da igreja, baseado em alguns estudos particulares, e em especial nesse livro, né, do professor Felipe Aquino, São Felipe Neri, o apóstolo de Roma. É um livro pequeno, né, dá para ler muito rápido, e é um livro muito rico. Vou fazer uma breve introdução de quem foi São Felipe Neri, depois eu vou trabalhar algumas virtudes de São Felipe que se destacaram, ao meu ver. Lógico, se você falar de um santo de sétima morada, ele vai ter muitas virtudes que se destacam. Então São Felipe Neri, ele é o quarto filho, né, de uma família, e como São João Paulo II, como alguns santos, ele perde a sua mãe muito cedo, né? Ele perde a sua mãe era devota de Santo Antônio de Pádua. Só que seu pai arruma uma esposa rápido, e por graça e por misericórdia, essa esposa também era uma mulher de Deus, e forma Felipe Neri. Felipe Neri, eu já vou falar um pouco da infância dele. A gente vê em São Felipe Neri graças já desde a tenra idade dele. Por exemplo, existe um caso que ele foi a primeira vez que o pai dele corrigiu ele, e a única vez que o pai dele teve uma atitude mais áspera com Felipe. O pai dele olhou e viu ele empurrando uma das suas irmãs, a Catarina, e corrigiu Felipe, deixou ele de castigo. Mas o motivo que ele empurrava ela era porque ele estava lendo os Salmos, e ela estava atrapalhando ele e a outra irmã Elizabeth de ler os Salmos. A segunda situação, Felipe era, diz os historiadores, uma criança muito vivaz, muito, né, muito alegre, muito de correr, de se divertir e tal. E aí, para modelar o caráter dele, a sua madrasta coloca ele de castigo e pede para ele não se mover. E ele fica ali de castigo, e enquanto ela não dá a ordem para ele brincar, não libera ele. Então a gente já vai vendo em São Felipe uma obediência, né, que nós vamos ver ao longo da vida dele. É um santo que vai morrer com 80 anos, que cultiva muito isso, foi muito perseguido, foi muito experimentado para desobedecer, e foi muito obediente. Diz a tradição da igreja, falando de São Felipe, né, os historiadores, que quando as crianças chamavam ele para brincar, ele falava assim: não, eu só vou ali na capela adorar Jesus um pouco e já volto. Ele nunca se desfazia de ninguém, mas ele sempre trazia algo que ele vivia, e algo cristão, algo católico. Outra coisa que chama atenção, e para mim a virtude que mais me impressionou lendo esse livro, é a pobreza e a humildade de Felipe Neri. Um dia o seu pai chega e vai fazer uma homenagem para ele. Vai dar para ele, na época de São Felipe, século XVI, era normal as famílias dar para os seus filhos a sua árvore genealógica, como se fosse um quadro com a árvore genealógica.
E quando o seu pai entrega para Felipe a sua árvore genealógica, Felipe rasga aquilo. E ele fala: eu prefiro ter o meu nome escrito no céu, no livro da vida. Então essas coisas de riqueza, assim, antes das experiências místicas que ele teve, já ia sendo formado no coração de Felipe. Chega a juventude, ele vai morar com um tio em São Germano, e ele começa a trabalhar no comércio, restaurante. Ele é muito esperto, como Dom Bosco. Dom Bosco era uma criança, um jovem muito esperto. Ele fazia, com o trabalho e com a educação daqueles que Deus confiava, ele conseguia grana para se manter. E aí São Felipe entra, né, ali, esse tio dele, o Rômulo, não tinha filho, e ele se apaixona por Felipe, pela dedicação de Felipe no serviço e pelo carisma dele próprio. Só que São Felipe, ele vai dizer que lá em Florença, na sua cidade, ele vai levar isso para a vida inteira dele. Ele foi ensinado pelos confrades beneditinos, pelos frades de São Marcos. Foi esses frades que alicerçaram a fé de Felipe. E aí São Felipe tinha muito essa questão de ir para as catacumbas, ir para as capelas. E ele vai para uma capela chamada, a capela era em honra ao crucifixo, ao Santíssimo Crucifixo. E ali ele vai dizer que ele tem a experiência, ele vai traduzir isso como a conversão. Ele vai dar um nome à conversão. Ele tem uma experiência mística com Deus, aonde o mundo perde o sentido para ele, onde não há mais graça. E aí ele olha para a realidade dele de comércio e não tem mais sentido aquela vida de trabalho. E ele toma uma decisão de ir para Roma. O tio dele chora demais porque tinha ele como um filho e já queria deixar para ele a herança. São Felipe toma a decisão, deixa eles em prantos e vai para Roma, sem dinheiro, e começa a mendigar. E aí São Felipe vai viver algo, e vai ter algo no coração dele que nem Francisco de Assis teve. Francisco tinha o amor à pobreza, Felipe tinha o amor à humilhação da pobreza. Vou traduzir isso. Francisco, quando tinha necessidade, ele estendia a mão para alguém, para saciar sua necessidade ou a necessidade de alguém. Felipe Neri queria ter a oportunidade de mendigar e não ter ninguém para pedir. Ele queria sofrer a pobreza e não ter ninguém para socorrer ele. Ele queria sofrer a humilhação da pobreza. Era um homem que ensinou a humildade e vivia extremamente a humildade. Depois eu vou falar de alguns amigos que ele teve, alguns amigos santos, porque entenda o seguinte: o contexto histórico de São Felipe Neri é pós-revolução protestante. Então, logo depois da revolução protestante de Lutero, Jesus Cristo dá à igreja um colosso de santos. Então você vai pegar São Felipe, ele é canonizado junto com Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. Os santos se trombavam na época de Felipe Neri. Então ele teve contato com São Camilo de Leles, São Pio V, São Francisco Xavier, vários santos. Então esses frades lá de São Marcos, esses homens, eu acredito que eram homens espirituais. E quando São Felipe faz memória dessas pessoas que foram norteando a vida dele espiritualmente, é porque eram homens elevados, que talvez não receberam as honras dos altares, mas homens de uma profunda busca espiritual que nós não temos nem noção. Aí Felipe vai para Roma como mendigo. Ele entra num lugar e começa a pedir alimento, e um homem começa a questionar ele, o porquê que ele estava fazendo aquilo. E ele fala que ele tinha tomado a decisão de entregar a vida dele para Deus. E esse homem pega ele, Galiotto del Caccio, que é o pai do Miguel e do Hipólito. No filme, quem assistiu o filme de São Felipe está um pouco misturado, né? Eu acho que o Miguel é aquele jovem rico, mas a verdade histórica é esse homem que acolhe ele. Ele tem 2 filhos, homens, o Miguel e o Hipólito. E aí ele dá um quarto para Felipe, onde Felipe não precisava entrar, nem
passar por dentro da casa para sair. Então Felipe tinha um corredor que ele saía, ele tinha muita liberdade. E ele educava essas crianças. Depois essas duas crianças, Miguel e Hipólito, vão se tornar padres, filhos espirituais de Felipe. Mas nesse contexto de início de caminhada e apostolado dele como leigo, e Santo Inácio de Loyola vai dizer, comparar ele nessa fase dele de apostolado de leigo, como o sino da igreja que toca, mas não entra para a igreja, porque São Felipe não era sacerdote, nem pertencia a nenhuma congregação religiosa ainda, mas ele já tinha um apostolado. Mas neste tempo, onde ele está na casa desse Galioto, ele passa 2 anos ali, e ali ele vive como um monge, como um eremita. São Felipe, ele chegava a ficar 40 dias em oração. São Felipe era um homem muito penitente, e neste tempo, né, ele sempre lutava contra o conforto. O quarto dele tinha uma cadeira, uma cama, e estender a roupa dele. A comida dele, ele tirava do quintal dali. Então ele fazia uma refeição no dia, ou era legume, ou era azeitona, ou arroz, e aquilo ele se mantinha. E quando ele se colocava em oração, às vezes ele esquecia. Quando ele pegava 2, 3 dias seguidos de oração, ele esquecia de se alimentar. Aquilo que o Padre Paulo vai dizer: se você quer ser santo, meu irmão, você vai precisar rezar e rezar e rezar muito. O filme e algumas pessoas tratando de São Felipe, dos santos mais ativos, tem os santos ativos e os santos contemplativos. O que é um santo ativo? Um santo que está no mundo, né, que ele trabalha no mundo, não é um monge, não é um homem isolado. São Felipe é um santo ativo, São Dom Bosco é um santo ativo. Esses homens, na sua canonização, algumas pessoas discutiam que eles não rezavam, porque viam eles em muita atividade, em muita busca, e caíam talvez na ilusão de achar que eles não rezavam. E é pelo contrário, porque eles viviam uma constante oração. Em São Felipe a gente vê muito isso, muito mais claro que em São Dom Bosco, por exemplo. Mas vamos lá. Ele passa 2 anos, beleza, já falei disso. 40 dias de contemplação. Agora eu vou destacar algumas virtudes de São Felipe Neri. Depois ele entra, né, para a congregação, meio que por obediência, mas ele entra. Por que por obediência? Porque nessa época, nesse contexto de protestantismo, São Felipe começou a chamar muita atenção, porque ele ia para os hospitais, ele ia para onde ninguém ia, e ele gostava de fazer peregrinações. E aí a galera vendo um leigo pregando, era muito com cara de protestantismo, com revolução, com seita. Então, por obediência, a hierarquia, ele entra, né, porque ele não queria isso, ele tinha horror a cargo, e ele se achava indigno do sacerdócio. Mas aí por humildade ele entra, e a igreja ganha, né, um presente de Deus, que é São Felipe Neri. São Felipe, ele era tão apaixonado por Deus, que nas aulas de teologia dele, ele não conseguia prestar atenção, porque tinha um crucifixo tão bonito, que ele olhava para Jesus crucificado, ele começava a chorar. Ele não conseguia prestar atenção no que o padre, no que o teólogo estava ensinando. Um homem profundamente apaixonado por Deus. São Felipe era tão apaixonado por Deus, que quando ele se paramentava para celebrar a Santa Missa, ele entrava em êxtase. São Felipe era um homem tão apaixonado por Deus, que as pessoas que visitam, quando abre, né, o oratório, o lugar onde ele dormia, e onde depois ele celebrava as missas particulares, as pessoas que pegam o cálice, onde ele celebrava a missa, veem as marcas do dente dele, que quando ele bebia o sangue de Cristo, ele entrava em êxtase, e ele mordia aquilo, e ele saía de si. Um homem profundamente apaixonado por Deus, e pelas almas. São Felipe, ele vive aquilo que ele vai dizer, não sei se é ele, né, mas as pessoas vão dizer o Pentecostes de Felipe, que é no dia de Pentecostes ele se retira para rezar, e aí vem uma bola de fogo do céu e entra pela boca dele, dilata o coração dele, e não quebra, mas 2 costelas deles, elas têm que mudar de posição para se conformar ao coração dele. Depois, na morte deles, eles vão atestar isso,
né, quando veriga o corpo dele e vê isso mesmo. Se eu não me engano, essas duas costelas, elas estão guardadas, e o coração dele se dilatou. E quando um pecador se aproximava dele para confessar, ou simplesmente se aproximava dele, o coração dele batia tão forte, que se ele estivesse numa sala, num lugar pequeno, aquele lugar tremia. As pessoas relatam isso, que tinha um amor que ele tinha por Deus e pelas almas. Então foi um homem místico. Então nós temos, cara, se depois dessa pregação você não buscar, porque eu acredito que Deus só vai permitir que uma pessoa ouça essa pregação se quiser dar esse presente para essa pessoa, esse santo, nessa amizade espiritual com Felipe Neri. São Felipe e eu acredito que ele é uma resposta de Deus também para o nosso tempo. Porque quando uma pessoa melancólica se aproximava de Felipe, ele fazia com que aquela pessoa se alegrasse. Às vezes ele começava a cantar, às vezes ele começava a brincar. Por exemplo, tinha 2 padres que estavam brigados. Aí ele fez por obediência os 2 padres, um fazia uma serenata para o outro, um fazia uma declaração para o outro, aí um começava a rir do outro e eles se perdoavam. Então ele tinha esse negócio da alegria. Ele via uma pessoa triste, ele começava, não, muda esse rosto, muda esse rosto. Quando ele via um pecador público, e a abordagem dele com esse pecador, ele batia no ombro da pessoa e ele falava, vamos se comportar direito, vamos começar a se comportar direito a partir de hoje. Os mendigos, os irmãos de ruas, ele era muito íntimo dessas pessoas, porque ele brincava demais. E a humildade de Felipe era tão grande, e o desejo dele de ser reconhecido pelas pessoas, o louvor humano, era tão afastado do coração de Felipe, que ele se vestia de louco. Por exemplo, ele colocava um sapato vermelho e outro branco. Quando ele saía da celebração, uma pessoa estava na feira, e começava a gritar, meu santo, meu santo, meu santo. Aí ele passava, beleza. Aí uma vez aconteceu isso, 2, na terceira ele passou, a mulher começou a gritar, ele foi lá e destruiu a barraca da mulher. Aí a mulher começou a xingar ele. Porque o coração humilde, ele não quer ser elogiado, ele não quer ser reconhecido. E esse desejo de viver a humilhação da pobreza era tão forte em Felipe, porque ele formou vários santos. E um deles, o venerável cardeal Barônio, que foi talvez um dos que mais conviveram com ele, diz que ele humilhava esse cardeal. Ele humilhava, porque esse cardeal era muito inteligente, ainda tinha um intelecto muito elevado. Não como Felipe, porque Felipe recebeu o dom infuso. Ele já tinha uma busca intelectual. O livro de cabeceira da cama de São Felipe Neri era a Suma Teológica, só para você ter uma noção do nível dele. Quando ele começava a falar de Deus, as pessoas, e ele discutia, depois velho, sobre a Santíssima Trindade, ele abordava temas teológicos profundos. Ele era um homem muito intelectual também. Às vezes, ele é simples, ele não estudava. Não, ele estudava demais. Ele era um homem de uma busca intelectual, tanto que o conselho que ele dava para os filhos espirituais dele é ler os livros que tinham um S, que é as Sagradas Escrituras e o Livro dos Santos, que era a fonte que ele bebia. E aí, deixa eu tentar buscar, o cardeal Barônio, uma das coisas que ele proporcionava ao cardeal Barônio, e o cardeal vivia a obediência tremenda a ele. O cardeal Barônio no filme é aquele menino que eles colocam ali, que rasga o seu diploma, que ele escreve os livros lá e as pessoas vão procurar ele, o filme de São Felipe, se eu não me engano, está no YouTube, Eu Prefiro o Paraíso. E ali ele entende, é aquele homem que rasga o diploma dele e começa a ensinar as crianças a cozinhar, mas ele não era cozinheiro, São Felipe deu uma missão muito grande para ele: escrever a história eclesiástica da igreja. Olha a visão espiritual de São Felipe Neri. Sabendo que a igreja estava passando por uma luta contra o protestantismo, ele manda o cardeal Barônio escrever a história eclesiástica. O que é a história eclesiástica? É desde Jesus Cristo até a galera da época dele,
tudo o que tinha acontecido. É a história da igreja. O venerável cardeal Barone, ele se sente indigno daquela missão, porque, cara, como que eu vou escrever? Isso vai custar uma vida inteira. Tanto que são 30 anos, né, de estudo e de conferências que ele vai fazendo esse estudo. Mas ele foi muito forjado na humilhação. Mandava, por exemplo, ele cantar em casamento. Ele não tinha dom do canto, né? Ele ia ter que cantar lá e, né? São Felipe mandou uma vez ele experimentar vinho, né, num lugar, e ele não bebia, né? O cara não bebia, o cara ficou em audiência, porque São Felipe queria forjar nele muito mais do que o reconhecimento intelectual, o céu. Uma coisa que eu destaco que me impactou, eu até saí da capela quando eu peguei esse livro, é o testemunho dele na morte dele. No leito de morte dele, ele começa a se entristecer, porque ele olha para a cama que ele está, que tem um colchão, e ele olha para Jesus Cristo e ele diz: o meu Senhor não tinha uma cama para deitar, e eu estou deitado numa cama, e ele se entristece. Você vê o que é um coração pobre? Eu vou ler da forma que está isso. Diz assim o livro: sentia-se culpado ao pensar que estava deitado numa cama macia e limpa, enquanto Cristo morreu pregado na cruz. Isso aos 80 anos. São Felipe Neri, para ele ler, olha o esforço de um santo, para ele ler as Sagradas Escrituras, ele tinha que pegar a luz da lua, o esforço, porque ele não tinha o livro vai dizer, uma candeeira para acender ali, cara. O cara viveu o extremo da pobreza. A gente vê os santos, né, e o Padre Pio vai dizer que, para aqueles que se aproximavam dele, falavam: não, eu quero ser santo, Padre Pio. O Padre Pio falava: saiba que é uma vida de cão. Nós não temos noção do sofrimento e do desejo de um coração que quer viver a santidade. São Felipe tinha esse desejo de ser santo na alma e no coração dele. O desejo dele, a hora que ele escuta os feitos de São Francisco Xavier na Índia, é se tornar um apóstolo na Índia, da Companhia de Loyola. E aí ele vai buscar um homem espiritual chamado Agostinho, e esse homem espiritual vai dizer para ele que, ó a profecia deste homem, que a Índia de Felipe vai ser Roma. Então ele realmente vai ser tratado como o apóstolo de Roma, o apóstolo de Roma, porque ele tem a cara de Roma. Outra virtude que eu quero destacar de Felipe Neri é a penitência. São Felipe, ele deitava no chão em forma de cruz, e ele ficava horas ali rezando dessa forma. Mas algo que eu não sabia, e que o Padre Paulo Ricardo traz também nesse estudo que ele faz sobre São Felipe Neri, é que São Felipe, ele usava cilício. Isso está nos relatos todos, mas o padre vai dizer que ele institui, ele resgata na igreja a flagelação pública. Então ele reuniu a galera, a luz é só acesa no crucifixo, e aí fica todo mundo sem se ver, se autoflagelando. E aí depois nós vamos entender porque a outra virtude, as duas virtudes heróicas de Felipe é a humildade e a castidade. Ele vai dizer que para um homem viver a castidade, para uma pessoa viver a castidade, não tem como sem mortificação. A mortificação e a penitência era tão grande em Felipe Neri, que até para se colocar em oração, primeiro ele se mortifica, porque ele também vai relatar isso, que para um homem entrar em oração, primeiro ele tem que se penitenciar, né? Nós vamos olhar para os teólogos de hoje, da atualidade, os caras extinguem, eles tiram a penitência, o sofrimento, essa mortificação mesmo do do jejum, da dor no corpo, e traz um evangelho light. Aí você pega os santos, você olha um outro extremo. Então por isso que nós temos que ficar com os santos. Por quê? Porque eles são santos. Então enquanto esses teólogos atuais que são contra, que pegam aquela passagem de Jesus, primeiro a caridade, depois o sacrifício, a oferta agradável a Deus é o amor e não o sacrifício. Cara, tem um contexto isso, os caras desvirtuam isso.
e faz com que o povo não se penitencie mais. Dormia pouco, 4, 5 horas por dia, e como São Vicente de Paula, que com 80 anos, enquanto não via sair sangue do seu ombro, não começava a sua oração às 4 horas da manhã, São Felipe Neri levou até a sua velhice a radicalidade e a austeridade. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, né? Mateus 10, 22, por meu nome sereis odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Os santos tinham isso incruento dentro deles. A perseverança tem que ser até o fim. Não importa como começamos, o que importa é como vamos chegar. Falei um pouco do amor dele a Deus. Deixa eu ver se tem algo mais, né? Nas orações, São Felipe Neri, às vezes ele dormia pouco, mas às vezes no meio da noite era interrompida a noite de sono dele, porque Deus queria ter um contato com ele maior ainda. E ele gritava às vezes para Jesus: retirai-vos, Senhor, retirai-vos, eu não aguento mais, deixa eu descansar um pouco. Ele pedia isso várias vezes para Jesus, porque ele pedia arrego para Jesus. Diz um relato também nesse livro, que um dia ele está passando, e ele não tinha dinheiro, mas ele tinha um pouco de moeda no bolso, e aí um mendigo aparece para ele, estende a mão, e aí quando ele vai dar a esmola, o mendigo se torna um jovem reluzente, e o jovem fala assim para ele: eu sou o anjo de Deus que tanto te ama, Felipe, e vim aqui para ver se você estava desapegado deste dinheiro. Então, o homem abandonado em Deus, abandonado mesmo. O amor a Deus, a castidade de São Felipe Neri. E assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela vida dos santos, e assim, e trago muita realidade de que hoje nós não temos santos, não temos alguém para nos ensinar, né? A comunidade, ela recebeu uma formação muito fecunda do Sermão da Montanha, o livro de Santo Agostinho, que explica esse caminho de santidade. E aí eu troco ideia com algumas pessoas aí, irmãos que a gente vai conhecendo na caminhada, que também tem esse desejo. Em especial tem um amigo meu, né, que viajou muito, né, o Brasil, o mundo, para encontrar santos, né? Em uma dessas partilhas ele falava, eu perguntava para ele algo, né, de um contato com um santo que ele teve no Marrocos, e ele falava, e ele me dava essa resposta, né? Era a mesma coisa se eu perguntasse, se você tivesse um encontro com Francisco de Assis, e eu perguntasse para você como foi, né? Você não consegue definir o que é isso. E aí as pessoas que tiveram, eu vou trazer algum testemunho, das pessoas que tiveram um contato com São Felipe Neri, como que elas vão definir ele, que eu imagino que é isso, né? Que esse homem falou para mim, o que é você estar na presença de um santo. Um santo não precisa falar de Deus, né? O sorriso de um santo converte. O santo escovando o dente, ele te ensina mais do que todas as pregações que nós fizemos aqui. É você olhar para ele, você está na presença dele, né? A tua alma, ela vai ser saciada eu imagino que é isso, né? Ela vai receber uma graça tão grande, que aquilo que São Francisco vai dizer, que muitos pregadores encontram sentido nisso, que é, se necessário, use palavras, porque é um Francisco de Assis falando isso, não é um Zé bobão que nem o Guilherme, como, né, tantos pregadores que a gente vê usando essa frase de Francisco, que é um santo falando, se necessário, use palavras, porque eles convertiam mesmo com a vida deles, eles mudavam o mundo, eles mudavam continentes, eles mudavam nação, eles mudavam países, com a presença, com a irradiação da luz do amor a Deus que eles tinham. Eles não precisavam falar, a presença deles convertiu, as atitudes deles, que o mundo não entendia. Você vê cenas, por exemplo, é um relato conhecido de São Felipe Neri, que ele está celebrando a missa, aí na ação de graças, ele sempre vê um homem saindo, o homem não fica para ação de graças, ele vê uma vez, ele vê a segunda, na terceira, ele pega os 2 coroinhas, manda os 2 pegar um castiçal e ir atrás do homem, porque o homem está com o Santíssimo Sacramento, né? Então, se ele não fez ação de graça, eles precisam acompanhar aquele homem.
Aí o homem, imagina a cena, você está andando, aí tem 2 coroinhas do teu lado com a vela. Aí ele olha e começa a questionar o coroinha: nós estamos aqui porque São Felipe mandou. E aí ele fala para as crianças, ó, se ele perguntar, fala que a instrução da igreja quando o Santíssimo passeia é que tem tem que ter velas acesas. E aí depois, olha só a atitude do santo. O que aconteceria no nosso tempo? Esse homem ia colocar no Facebook lá, esculachando o padre. Ele ia ter uma atitude de revolta. O homem volta no outro dia para a Santa Missa, fica em ação de graças e vai explicar para São Felipe o motivo porque ele saía. Porque ele tinha um compromisso mesmo sério. Eu não lembro se é com a família, se é com o trabalho, mas ele sacrifica esse tempo porque ele entende. Tinha um outro relato que veio na minha cabeça. Essa também é relatada no filme. Quando São Felipe sempre atendia uma mulher que tinha o pecado da maledicência, de falar mal dos outros, a falta do domínio da língua. E ali ele instruía, ela sempre caía no mesmo pecado. E aí ela veio e confessou novamente aquilo, e ele deu uma penitência para ela, dela pegar uma galinha morta e despenar a galinha e ir soltando pela cidade. Beleza, ela fez isso, ela achou que a penitência era essa. Aí ela chega: Felipe, fiz, né, aquilo que o senhor mandou. Aí São Felipe fala: então agora você vai voltar e você vai recolher todas as penas que você tirou. Ele fala: mas é impossível fazer isso. Daí ele fala: esse é o problema do domínio, da falta de domínio da língua. Não tem, aquilo que você fala mal das pessoas, aquilo que vai virando, você não tem mais o domínio, vai se repercutir. Então o santo, ele tem atitudes, e aquela mulher, ela consegue vencer esse vício. Castidade. Como Santo Antônio de Pádua, como São Luís Gonzaga, as pessoas vão dizer que São Felipe nunca deixou ninguém ver nenhuma parte do corpo dele. São Luís Gonzaga diz, as pessoas que conviveram com ele, o patrono da juventude, que nunca viram o pé dele, né? Porque ele não se despia nem da meia, né? E vão dizer que São Felipe também nunca deixava ver as partes do seu corpo, né? Só a mão, né? E eu anotei uma frase dele. A gente conhece aquilo, né, que São Felipe fala, que o pecado da luxúria, o pecado da queda na castidade só se vence com a fuga. Mas eu vou pegar na íntegra, é assim, ó: as armas da pureza não são a luta ou a resistência, mas só e unicamente a fuga para refugiar-se em Deus. Quando ele era jovem e ainda leigo, ele foi posar na casa de um amigo dele, e diz que uma jovem bonita se introduziu na casa, no quarto dele. Pegou ele e disse: cara, eu comecei a meditar sobre isso, porque ali ele não era nem padre ali, e ali estava escondido, e ele não foi atrás da pessoa. Ele tinha tudo ali para ter uma queda. O que ele faz? Deixa eu ver se é essa que ele foge. Foi se hospedar quando a mulher muito bonita se introduziu secretamente à noite no quarto para induzi-lo a pecar. Não só não cedeu, mas armado da graça expulsou-a. Depois ele, já como sacerdote, né, o filme relata isso de uma forma não tão original. Existia uma meretriz que conhecia a fama dele de santidade na pureza, e diz, tem até o nome dela, Cesária. Diz que ela era muito bonita, e que ela finge estar doente, se cobre só com um véu, e manda chamar ele, para dar para ela a unção dos enfermos. Ele vai, porque ele não negava, ele vai ao encontro. Quando ele entra lá e vê ela daquela forma, ele faz o sinal da cruz, vira as costas e desce a escada correndo. Um outro relato dele, porque entenda o seguinte: o que a castidade vai gerar na mulher espiritual? São Felipe, quando as pessoas que estavam em pecados, na impureza,
ele sentia o odor do pecado. Ele, espiritual, como o Padre Pio, as pessoas muitas vezes não precisavam falar para ele quando ia confessar, ele sabia os pecados das pessoas também. Era um santo místico. Quando os filhos espirituais dele, do oratório, se aproximavam dele, estavam nesse pecado, ele sentia o cheiro e falava para eles também. Mas eu vou trazer os relatos das pessoas que viram ele. As pessoas, quando viam Felipe Neri, já, né, de 60 anos para cima, diz que viam um anjo. E olha o relato na íntegra. Giovanni Leanzina, um dos seus discípulos, diziam, quando ele tinha 61 anos, ele morreu com 80, é um velhinho belo, limpo, todo branco, que parece um armelino. Aquelas suas carnes são delicadas e virginais. Quando levanta a mão e contrapõe o sol, fica transparente como um alabastro. O padre bate. Ademais, o seu corpo soltava, também nos últimos anos, embora na idade gasta, um suave perfume que confortava todos os que dele se aproximavam. Muitos diziam ter percebido o perfume de suas mãos e do seu peito, assim como o Padre Pio, que exalava perfume, e Padre Pio, como Felipe Neri, os seus confessores, que foram questionados sobre a santidade deles na pureza, porque as pessoas vão questionar os padres que confessavam os santos. E assim como de Padre Pio foi dito que em Padre Pio não se encontrava nem uma sombra de pensamento contra a pureza, de São Felipe Neri também os confessores não encontravam. Não é o pecado, é nem uma sombra, é nem um pensamento. E nesse livro o professor Felipe Aquino vai dizer que quando ele vence na juventude aquele assédio daquela jovem, ele recebe uma graça sobrenatural. Ele já não é mais tentado nessa área, com pensamentos, com afetos. Ele já não sofre mais essas tentações interiores na castidade. Ele ensinava, as pessoas que conviveram com ele, ele ensinava: o coração puro se santifica e santifica os outros. O coração impuro se perverte e destrói os outros também. A impureza rebaixa até o demônio. A pureza eleva até Deus. Não é suficiente uma fé interior e superficial, separada do amor e da vida. O santo, ele sempre tem o zelo pela castidade. E se você quer saber, eu lembro agora de um testemunho, de um lugar que eu fui pregar, fui dar uma formação, não vou citar a cidade, numa comunidade, e depois dos 2 dias de formação, um membro da comunidade chegou para mim, para conversar e falar da pregação, que também queria ser pregador, tal, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele: e aí, mas você está vencendo já o pecado, né? Você está conseguindo viver uma vida casta? E aí o cara começou a mudar de assunto. Então você vê, não tem como você pular etapas. A base do apostolado, principalmente na nossa época, se a pessoa não consegue ser casta, meu irmão, ela não vai conseguir falar de Deus. Ela não vai conseguir olhar nos olhos das pessoas. Ela não vai ter sensibilidade para sentir aquilo que está. Então, nos santos a gente vê muito isso. Beleza, outra virtude que eu vou trazer aqui. Eu falei da busca intelectual, da alegria. Eu bati um pouco nisso, né? Da alegria de São Felipe Neri. Mas eu quero dar uma ênfase para as pessoas que têm depressão, porque essa era a direção. Aqui, na época dele, ele usava como melancólico. E na nossa época, talvez seria, na época dele, talvez não tinha esse conhecimento hoje. Talvez eram pessoas com essa tristeza da alma, essa perca do sentido também. Então as pessoas que sofrem, né, peçam e começam a pedir esse auxílio de São Felipe Neri, e comecem a cultivar a alegria, né? O Eclesiástico vai dizer isso, né? Cultive a alegria.
né? Cultive a alegria. Momentos, para mim, assim, esse livro falou muito, porque São Felipe ele tinha essa questão da alegria muito, muito forte dentro dele, e ele sabia que São Francisco de Sales, que teve o contato com ele tem uma frase célebre que diz o seguinte, que é mais fácil você ganhar as almas pelo mel do que pelo fel. O que ele queria dizer isso? Que você vai conseguir ganhar mais as almas pelo amor do que pela dureza, pela aspereza, pela uma maneira mais dura. E São Dom Bosco ele vai dizer o seguinte, é tão forte essa questão do amor, que Dom Bosco vai dizer o seguinte: faça com que as pessoas te amem, porque te amando elas vão amar a Deus. Se não fosse Dom Bosco que falasse isso, a gente podia questionar, né? Mas é muito sério se você meditar isso. Uma pessoa que está à frente, né, sei lá, de algo, né, que trabalha com almas, né? Os santos eles tinham isso, esse amor e estratégias para ganhar as pessoas, né? Estratégia para ganhar almas. Nós estamos vivendo agora esse momento de reforma na casa aí ia falar Santa Sebastiana, da Dona Sebastiana lá. E quando eu fiz o vídeo, porque foi uma luta muito grande fazer o primeiro vídeo, porque falei, putz, né, pode não alcançar, né, pode gerar uma repercussão negativa de querer se aparecer, de usar da pobreza de um para, sei lá, e fazer, sei lá, merchandising. E aí eu conversei com o Lucianinho, e ele falava, cara, mas é necessário fazer isso. Hoje nós temos que usar desses meios. E aí ele confirmou, porque naquele dia, né, o que eu estava pensando nisso, ele falou que o Zé tinha falado, né, nossa, os caras podiam dar uma atenção na minha casa lá. E aí, num desses momentos, eu até cheguei a colocar no meu status do WhatsApp, uma frase muito dura que falava assim: as pessoas que estão sofrendo de fome e de frio, não bastam oração, né? Ou é comida, ou é cobertor, são atitudes concretas. E aí eu me coloquei em oração. Eu lembro que eu dobrei meu joelho, provavelmente deve ter sido uma terça-feira, que a Thaís sobe e as crianças dormem, e aí eu consigo, né, ficar um pouco mais com Deus no meu quarto. E aí veio essa frase de São Felipe, de São Francisco de Sales, do mel. E aí eu apaguei ali e coloquei outra frase: eu acredito, eu acredito no bem, o bem vai vencer, alguma coisa assim. E hoje, assim, né, por aquilo que nós já conquistamos ali, né, que Deus já conquistou, né, o telhado já está trocado, o madeiramento já está trocado, hoje já está quase a elétrica toda passada, né, a casa dela vai ter um disjuntor, a casa dela antes tinha um fio que ligava a geladeira, luz, o que mais antes você teve lá? Era tudo num fio só. Aquela casa só não pegou fogo porque Deus não tinha isso, né? Deus não permitiu. Então as conquistas, né? Pessoas de fora ajudando, né? Pessoas de outras cidades, né, acreditando nisso. Então o quanto que essa questão da bondade, essa questão e quem me conhece sabe que eu sou muito áspero, né? Eu sou muito bruto assim nas palavras, eu não tenho muito isso. Então essa autoeducação, né? Talvez você que passa isso também, meu irmão, né? Peça ajuda de São Felipe Neri, peça São Francisco de Sales, que é conhecido como Santo da Mansidão. Ele vai dizer isso: eu não posso perder 20 anos de luta, quando ele ficar virado por alguns segundos, por um quarto de hora, que são 15 minutos. Então eles lutaram intensamente para vencer aquilo que era o seu vício maior, o seu pecado maior. Os santos não foram santos de uma hora para outra. Eles não se tornaram, eles tiveram lutas, meu irmão. Tirando, né, a Virgem Maria, que já, né, essas graças especiais. Alegria, né? Fazia todos rir. Vamos nos comportar hoje, né? O que ele falava para os santos. Para encerrar essa live, eu queria partilhar algumas pessoas que conviveram com São Felipe Neri, foram formadas, bebiam do apostolado dele e se tornaram santos também. São Felipe Neri, ele
viveu 80 anos, nesses 80 anos mudou 10 vezes os papas. Quando ele começa o apostolado dele é São Pio V, que está ali. São Pio V persegue muito ele, não persegue, mas por esse contexto, faz ele ser muito purificado. Mas 4 papas ouviram ele pregar, participavam porque ele não tratava como pregação, ele fazia tipo algo informal, alguém lia a vida de um santo, e aí como se alguém começasse a falar ali, e aí de repente ele pegava a palavra e começava a falar. Mas algo de São Felipe que é conhecido, que é na quaresma, se eu não me engano, que ele fazia as peregrinações das 7 igrejas de Roma, de São Paulo, de São Pedro, tal, e era como se fosse um retiro, ele, por exemplo, na primeira igreja, aí ele pegava e fazia uma pregação da igreja cantando e não sei o que, e aí tinha uma celebração da missa, e aí era um retiro, chegavam a participar 1000 pessoas ali caminhando desse retiro. E aí, muitas dessas pessoas que beberam dessa fonte dele, do anúncio, que ouviam ele falar, ele pregar, depois se tornaram papas. E alguns deles, e aí a gente vê a cena do filme, colocava o Borrete, não sei o nome, que é aquele negócio do cardeal, Barrete, na cabeça dele. E aí diz que ele chegava no ouvido de um deles e ele cochichava. Em alguns ele falava assim: não, eu sei a hora que eu vou me tornar cardeal, mas essa hora nunca chegava. E ele tinha, daí entrou aquela frase célebre dele: eu prefiro o paraíso, que ele dizia mesmo, ele dizia a todos isso, ele olhava, era tão forte a questão dele, a pobreza do coração dele, que ele renuncia à herança dele financeira, que ele tinha direito, e quando ele sabia que um rico, uma família rica, porque ele arrumou confusão também nisso, por exemplo, tinha uma família rica, que ele diz ali que só o sobrinho era o que tinha o direito da herança, não tinha filhos, só que o sobrinho tinha medo da tia deixar para Felipe Neri a herança, aí ele proibia São Felipe de entrar lá, e São Felipe queria ir falar de Deus, salvar aquela alma, e aí São Felipe renunciava às heranças que as pessoas, quando ele sabia que alguém queria dar dinheiro para ele não visitava mais a pessoa. E aí um filho espiritual dele também, de grande posse, que estava doente, ele chega atrasado, eu não lembro o nome, mas ele já está morto, o adolescente, o jovem lá, e diz que ele começa a gritar: Paolo, Paolo, Paolo. Imagina isso, você está num velório e aí entra um cara e começa a gritar: Paolo, Paolo. E ele começava a gritar como se a pessoa estivesse distante. E ele começa a gritar, de repente o Paolo levanta os olhos, eles começam a conversar, e fala: não, eu estou bem onde eu estou. O jovem fala isso para ele: não, eu estou bem onde eu estou, eu vi minha mãe, vi minhas irmãs, eu estou bem. Aí o cara morre de novo e São Felipe volta. E aí quando as pessoas começavam a ovacionar ele pelos milagres, ele carregava uma bolsa com relíquia. Ele falava que tinha relíquia, ele falava que era a relíquia dos santos que curava as pessoas. Quando ele não estava na pessoa, ele falava que era Deus ou que era a fé das pessoas. Só que um dia os caras descobriram que naquela bolsa não tinha nada. Não tinha nada na bolsa dele. Ele falava aquilo só para... Ele não queria de forma nenhuma ser reconhecido como santo, Pelo contrário, ele queria ser reconhecido como louco, como alguns outros santos que faziam coisas assim, fora do normal, para que as pessoas achassem que eles fossem loucos. São Felipe é um santo apaixonante, então era isso que eu tinha para trazer. Tem alguém assistindo aí? Tem? Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre São Felipe Neri, que horas são? 49 minutos falando já, Tinha mais coisa, sobre São Felipe para mim trazer aqui, um homem de muita oração, e o amor dele, pela Virgem Maria, pela Eucaristia, São Felipe, ele tinha o dom do milagre, eu lembrei de um papa também que tinha aquela doença gota que chama, eu acho que é uma doença que dá muita dor no corpo, e aí ninguém podia tocar no papa, e um dia ele chega e começa a amassar, fazer massagem no papa, começa a gritar:
mas essa massagem é aliviadora. Então, quando o Papa era atacado, ele chamava São Felipe, assim como, né, Saul chamava Davi, né, para ir lá tocar harpa, o Papa chamava Felipe Neri para ir lá fazer massagem nele. Então, um homem de um dom assim, né, espiritual, de um dom de cura, de milagres, de uma locução interior de êxtases. No final da vida dele, o Papa permite que ele celebre missa privada. Olha o que acontece nas missas privadas dele. Quando ele está celebrando, e aí que vai chegar o momento da celebração, o coroinha sai, né, deixa uma vela acesa, porque daí ali ele fica 2, 3 horas em êxtase, né, em contemplação a Deus. As pessoas vão dormir porque ele sai de si. E aí depois, quando ele entra, só que existe algo. As pessoas se reuniam para ver a missa dele, porque ele entrava em êxtase. Imagina a curiosidade, né? Mas um dia teve um padre que foi lá ver, que não gostava dele, que foi para desmascarar ele. E aí, na hora da celebração, da consagração, que era o ápice dele sair de si e entrar em êxtase, ele fez toda a força suficiente para ele não entrar em êxtase, e ele começou a errar algumas palavras em latim, para que o cara achasse que ele era burro, que ele faltava inteligência para ele, e o cara sai realmente falando mal, e ele pergunta lá depois, qual que foi a repercussão, né? E os caras falam, não, ele falou que quem que é esses santos? Vocês são loucos de estar indo atrás dele, porque ele não sabe nem pronunciar as palavras em latim. Tem alguma coisa aí? Alguma interação do pessoal? Não entendi? Falei do Pentecostes dele, né? A bola de fogo que entrou sobre a boca. O Charles Faria de Minas, né? Salve Maria, meu irmão. Alegria, né? Ver que você está aí com a gente. Deus abençoe. Se eu não me engano é o Charles, né? Eu esqueci o nome da comunidade. Nos conhecemos em Caxias do Sul. Guerreiro, profeta do avivamento aí. Pentecostes é muito conhecido, né? Eu dei uma ênfase maior, Charles, para a conversão dele, que pelo que eu vi aí na internet não tem nada, né? A experiência mística que ele teve da conversão, eu vi dos arautos um vídeo rápido, e do padre Paulo Ricardo não fala dessa experiência mística. Então eu dei uma ênfase maior para isso, porque o Pentecostes é bastante conhecido. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês que ficaram conosco, né? Compartilhe essa live, se Deus falou alguma coisa com vocês. Tem uns guerreiros aqui, uns remanescentes que estão nos ajudando aqui. Deus abençoe a vocês que estão aqui conosco também. Que São Felipe Neri nos faça santo. Eu vou encerrar essa live com uma oração dele, né, de São Felipe Neri. É uma oração... Tem uma novena de São Felipe Neri, né? A memória litúrgica dele é dia 26 de maio. É uma novena bem simples. Eu quero fazer essa novena aqui, né? Eu particular, né? Não sei a comunidade, mas que é muito forte a questão da pobreza, né? Oração a São Felipe Neri. Ó Deus, que enriqueceste de maravilhosos dons da tua graça o bem-aventurado São Felipe, confessor, que era inflamado pela salvação das almas, concedei-nos, benigno, que verdadeiramente contritos sejamos por sua intercessão livrados dos iminentes perigos da alma e do corpo, e mereçamos chegar à eterna vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa oração tem aprovação eclesiástica. Tem mais uma aqui, oração para pedir uma morte. Então é isso, né? O contexto dessa pregação foi tirado desse livro aqui, mais uma vez, né? Eu trago esse livro, eu não vou ganhar dinheiro nenhum, né, com esse livro, mas, né, se a tua alma, né, tiver o desejo de conhecer mais sobre São Felipe Neri, é um livro pequeno, né? O lema da vida dele é viver sempre em Deus e morrer para si mesmo. E ele era conhecido como louco de Deus. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.